A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos começando mais uma entrevista, mais um podcast aqui do Culto na Roça. E hoje nós temos um convidado especial, minha amiga missionária Marcilene Lopes, que faz parte também da nossa equipe, está sempre aqui com a gente. Eu acho que vocês já viram algum vídeo dela ministrando aqui. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre ela, sobre a vida dela, e eu tenho certeza que mais uma vez você será abençoado por esse testemunho. Então fique com a gente até o final. Missionária Marcilene, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso programa, né, de podcast, de entrevista aqui do Culto na Roça. Eu queria que você cumprimentasse quem está aqui nos assistindo e dizer que você hoje pode contar tudo e não esconder nada. Pai do Senhor, boa tarde, né, para todos que estão nos assistindo. É um prazer, né, estar aqui do seu lado, né, um gigante desse. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Amém. Então, assim, eu já te conheço, né? Marcilene, para quem não sabe, Marcilene era a minha vizinha, a gente morava junto no bairro Alvorada, ela me viu crescer e faz parte da minha vida espiritual, é um, como se diz, né? Meu amparo, meu socorro, teve sempre ali me apoiando. Mas eu quero que as pessoas te conheçam. Quem é a Marcilene? Vamos falar de hoje. Quem é a Marcilene hoje, né? É casada, tem filhos, dirige igreja. A Marcilene hoje é casada, mãe de 3 filhos, vó de 5 netos, né? Missionária e 1 ano de pastoreio, né? Pastoreando uma igreja com meu esposo. E a Marcilene hoje é uma mulher que não tem tempo para nada, só para cuidar de vidas da igreja, mas que se sente realizada. Porque quando Deus me chamou para essa função de pastora, eu não queria de maneira nenhuma, não queria e não aceitava, mas hoje eu já não me vejo mais vivendo sem ser pastora, porque para mim é muito gratificante. Foi algo que chegou na minha vida e chegou para mudar. Hoje você, então, vive em prol da obra, Em prol da obra, só em prol da obra. Que benção, a Marcilene está sempre no monte, está sempre fazendo projeto social, sempre cuidando de igreja, e antigamente você não se via assim, né? Não. Não, eu não me via cuidando mesmo, era de vidas, né? Porque eu não imaginava que eu pudesse ter, né, esse dom, né? Mas quando Deus me chamou, eu relutei muito. Mas o Senhor falava que Ele ia me capacitar, ia me ensinar, né? E pela misericórdia dele, Ele tem ensinado, tem me capacitado. E assim, eu tenho estado muito feliz. Às vezes, quando a gente vê as lutas, as tristezas, que você pensa, né, que você pode parar, aí você lembra, não, agora eu não posso. Porque eu tenho alguém que eu tenho que ajudar. Eu tenho alguém que está esperando uma palavra minha, eu não posso. Então, isso assim, me faz levantar todos os dias de manhã mais forte. Amém. Mas assim, hoje até a Marcilene, né, a missionária Marcilene chegar a dirigir a igreja com seu esposo, você passou muitos processos. Demais, muitos. Você comentou aqui com a gente agora essa questão de aceitação a respeito do chamado de pastorear, mas ainda você teve que viver a conversão e agora a gente vai voltar, né? Lá no tempo, porque quem vê Marcilene hoje nem imagina quem você era, né, Marcilene? É verdade, isso é assim, nem eu mesma, né? Tem horas que eu olho mesmo no espelho e eu procuro aquela velha Marcilene, eu não acho nada dela, nada, graças a Deus eu não acho nada. Eu fui uma pessoa muito revoltada. Desde que eu me entendi por gente, eu já era revoltada, eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim. Eu fui criada pela minha avó, e minha avó ela tinha 9 filhos homens. E minha mãe, por não sei quais os motivos dela, que deve ter tido os motivos dela, de dificuldade, porque era muito novinha na época, ela deixou eu com a minha avó, né? E eu sofri muito, porque era só homem na casa, só tinha eu e minha mãe de mulher que me criou. E eu sofri muito, porque meu pai bebia muito. Meu pai era alcoólatra, né? Ele bebia muito. E assim, minha infância... E aí, o inimigo ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa que Deus tem um projeto de criança. Porque ele já colocava na minha cabeça que eu era tão ruim que nem minha mãe não me quis. Entendeu? Então, eu cresci com essa revolta muito grande dentro de mim. E eu nunca tinha tido felicidade. Eu só fazia o que não prestava.
Isso fez você ficar rebelde. Rebelde, muito rebelde, muito rebelde. O amor que eu tenho, referência, na minha infância, é o amor da minha mãe, da minha avó, que me criou, essa me amou. Essa me amou, ela ficava com fome para me dar comida. E de um tio, que chamava Gilberto, ele cuidou muito de mim. Demais, demais. Eu tenho muita referência deles e desses dois, da minha infância. Meu pai, ele não foi referência em nada para mim. Nada, nada, nada. Então eu fui aquela criança que eu fui a filha do alcoólatra, né? Eu cresci a minha vida escutando, não, isso aí não vai prestar. Isso aí é igual o pai, isso aí é igual a mãe. Então eu cresci escutando isso. Então quando eu cresci, que eu fiz a idade de 12, 13 anos, eu falei, já que eles falam isso, eu vou ser mesmo. Eu vou ser mesmo isso que eles falam, porque isso vai confirmar, né? E eu fiz muita coisa errada que prejudicou, não foi isso, só eu. Tudo que você pensar de ruim, eu fiz. Porque o ferido, a pessoa ferida, ele é ferido e ele fere todo mundo que está ao redor dele. E eu era muito ferida. Eu tive um filho com 14 anos, no qual foi a minha mãe, né, que era a minha avó, que criou, né, foi ela que criou ele para mim. E foi muito difícil. Minha infância, minha adolescência, casei, tudo foi muito difícil. Mas tudo hoje eu vejo como um preparamento de Deus na minha vida. Olha, eu não lembro de muita coisa, né? Minha mãe falou que queria participar da entrevista, acho que para ela testemunhar. Sua mãe lembra de muita coisa. Para testemunhar. Eu era criança, não lembro de muita coisa não, mas minha mãe tem muita história assim para contar de coisa que você fazia ali no bairro. Porque a Marcilene era famosa no bairro, né? Era a barraqueira do bairro. A barraqueira. Que fazia a cachaceira, que fazia festa. Era eu. Eu era assim mesmo. Era isso que você já tinha suas filhas? Já tinha minhas filhas. E aprontava? Aprontava. Eu casei, né? Quando eu tive meu filho, eu casei com 18 anos com o pai das minhas meninas. E eu tive 2 filhas. E eu bebia. Eu já saía do serviço na sexta-feira, já direto pro boteco. Tinha uma pessoa que tomava conta das minhas meninas para mim, porque Esté, particularmente eu falo para você, que a única coisa que eu fiz bem na minha vida foi criar essas 2 meninas. A única coisa que eu fiz bem mesmo foi criar a Jéssica e a Juliana. E eu bebia demais. Eu bebia, eu brigava na rua, eu não parava em emprego, eu não tinha caráter. Eu não tinha caráter. Isso é uma coisa que não é todo mundo que assume, hein? Eu não tinha caráter. Quem mudou meu caráter foi Deus. Eu era uma pessoa que... Eu não recordo bem se eu fazia de propósito ou se eu fazia porque não tinha noção. Se eu comprasse uma coisa, eu não dava conta de pagar. Porque eu comprava muito além do meu salário, porque eu era desestruturada. Eu era totalmente desestruturada emocionalmente. Entendeu? E pelo fato de eu morar num lugar... E quando eu separei, todo mundo falava, essas meninas vão ser igual a mãe. Vai tudo ser igual a mãe. E isso me magoava muito. E aí foi aonde eu resolvi mudar de vida. Porque ali naqueles vizinhos, ali, todo mundo me conhecia. Todo mundo sabia que eu era assim. Ninguém me vendia nada. Eu não tinha o apoio de ninguém. Eu não tinha amiga. Eu tinha os amigos da cachaça. Mas gente que presta, eu não tinha amizade com ninguém. Com ninguém. Entendeu? Eu deixava minhas meninas em casa com a babá que olhava elas e eu bebia, chegava de manhã, perturbava os vizinhos lá em casa. Quando a gente bebia pouco, era 8 caixas de cerveja, mas era de garrafa. Nossa. E bebia sexta, sábado e domingo. Entendeu? Eu era realmente... E eu bebia porque eu estava triste, eu bebia porque eu estava alegre, eu bebia porque eu estava com frio, eu bebia porque eu estava com calor. Na realidade, a bebida era um refúgio para uma vida de amargura que eu tinha. Que eu trouxe essa amargura da minha infância. Então a bebida era um refúgio que eu tinha. Esses dias a gente estava, acho que foi no congresso, não sei. Eu passei na mesa, escutei vocês comentando uma coisa, não sei nem se eu posso falar. Não tá ao vivo, né? Depois a gente corta. Não, qualquer coisa a gente deixa. Não tem nada a esconder, pode falar. Eu escutei vocês comentando lá na mesa com a minha mãe que você roubava a galinha da minha casa, era isso? Isso, era. A gente tinha, todo ano tinha uma tal da festa do Judas, não lembro mais como. Era de sexta para sábado, da Aleluia, né? Aí a gente fazia aquele boneco, né? E colocava em uma casa. E aonde aquele boneco tivesse, tinha que fazer uma festa. E a gente ia roubar as galinhas dos vizinhos para fazer a festa. E nessa noite a sorteada foi sua mãe.
Aí dá pra acreditar com a mulher dessa? Sorteada foi a sua mãe. Aí a gente pulou o muro, que era alto, você lembra? Como era alto o muro da sua casa? A gente pulou o muro e a gente, naquela noite, nós roubamos 6 galinhas da sua mãe. 6 nós roubávamos. Roubamos, fizemos a festa. E isso eram as poucas que nós fazíamos. Nós fazíamos coisa muito pior. Muito pior. Quantas vezes eu fui para a festa, nós ia para a festa ali no bairro Alvorada e descia corrido, com tiro, que o bairro Alvorada ele não podia se encontrar com o Morado do Morro na época. Você lembra dessa fase? Você não lembra, você era criança. Nós não passávamos do Morado do Morro para baixo. Nós só ia até ali na avenida, e nem eles, porque nós não podíamos se encontrar, porque se nós encontrássemos, brigava, e tinha tiro. E a gente ia para aqueles forró ali só para fazer bagunça. Quantos livramentos Deus me deu de tiro, Esther? Quantos livramentos? Quantos livramentos Deus me deu de morte da idade de 14 até 30 anos? Deu tentar me matar, tentei suicídio 5 vezes, cortava os braços, assim, eu cortava meus braços, era todo. Deus é tão bom que eu não tenho uma mancha no braço. Eu tenho uma menina da minha igreja que ela teve esse mesmo problema e ela tem as manchas, eu não tenho nenhuma. Deus não deixou nem cicatriz no meu corpo. Entendeu? Então, assim, lá no bairro Alvorada, quando eu morava mesmo no bairro Alvorada, tinha noites que eu botava minhas meninas para dormir e eu pegava uma faquinha de mesa bem fininha e eu sentava na mesa lá fora e eu ficava cortando assim, ó. Quando eu cortava, que o sangue descia muito, era a hora que aliviava. Dava uma impressão de alivio, porque o diabo ele é sujo, né? Você sabe que ele faz isso com as pessoas. Então, e Deus sempre me livrou. Sempre me livrou. Deus, hoje eu entendo que ele me amou sempre. Porque senão eu tinha morrido na minha adolescência. Porque eu vim com esse quadro de brigona na minha adolescência. Eu vim com esse quadro de brigona na minha infância. Eu era muito brigona, todo lugar que eu passava eu arrumava briga com homem, eu não tinha medo de homem, eu brigava com homem. Eu enfrentava homem, batia em homem. Era de mim? Não era. Onde que uma mulher dá conta de bater num homem? E eu já vim com esse quadro e trouxe ele para a minha vida toda. E como que você conheceu Jesus e decidiu, vou virar frente? Foi assim, numa fase muito difícil da minha vida. Foi, acho que o alvo, assim, tava tão feia as coisas que, não sei, menina, tava muito feia as coisas para mim nessa época. Eu tava bebendo muito, muito, muito mesmo, tava bebendo muito. E a Jéssica, minha filha, já estava mocinha, ficando mocinha. E eu nunca tive dificuldade, nunca tive facilidade de fazer amizade com mulher. As minhas amizades eram tudo com homem. E assim, aí pelo fato da minha filha estar crescendo, né? E eu ver ela naquela situação, eu comecei a ver que aquilo ali não era para mim mais, né? Eu comecei a perceber que se eu não parasse, ia se cumprir o que o povo estava falando, né? Que as minhas filhas iam ser igual eu, e eu não queria isso para minhas filhas. A coisa que eu nunca quis, que minhas meninas passassem por tudo que eu passei, né? Porque é muito triste. É muito triste você passar na rua e as pessoas, já cansei. Hoje não, graças a Deus, Deus ele restaurou a minha vida, restaurou, as pessoas hoje me respeitam. Mas eu cansei de passar na rua e escutar, lá vai a vagabunda. Cansei de escutar isso lá no bairro Alvorada. Então eu não queria esse mesmo futuro para minhas filhas. A gente vai continuar gravando. Gente, aqui na roça é assim, os cachorros latem, mas vamos lá. Eu lembro uma vez de você contar um testemunho. Eu não lembro direito, que você ia tentar suicídio, você guardou a lama e você foi pro culto, alguma coisa assim. Foi assim, eu tentava suicídio direto, desde a minha adolescência, assim. Eu falo que Deus vem cuidando de mim dentro da adolescência, porque minha mãe me criou e ela falava que quando eu tivesse 13 anos, aí já estava na hora do meu pai criar a responsabilidade e cuidar de mim, né? E meu pai casou, só que ele nunca teve responsabilidade. E depois que ele casou, ficou pior, porque aí eu ficava com ciúme dele, com a mulher. E aí a minha vida ficou bem pior ainda, depois que ele casou. E quando eu tentava suicídio, meu pai casou com uma mulher e a avó dela, a mãe dela, ela era crente da presbiteriana. E eu vivi com essa mulher há muito tempo. E quando eu tentava muito suicídio, muitas vezes Deus usava ela para sempre me levar para o hospital, a maioria das vezes.
E aí, então, esse quadro de tentar suicídio sempre foi. Aí, quando foi nessa época que eu decidi tomar esse remédio, foi porque uma vizinha minha do Barra Alvorada, a filha dela tomou Furadã. E no dia que ela morreu, o inimigo falou para mim assim, bebe o que a Alcione bebeu. Vai lá e pergunta para a mãe dela o que ele bebeu, o que ela bebeu. Aí eu fui lá na casa da irmã Badia e perguntei para a irmã Badia o que a Alcione bebeu. Aí ela falou, ela bebeu Furadã. E ela bateu as pernas lá mesmo ela morreu. Eu falei, opa, então agora eu arrumei a coisa certa, porque eu já tinha tomado de tudo, né? Aí eu fui e comprei o Furadã. Eu já desci do serviço de tarde com o Furadã na bolsa. Só que eu tinha uma vizinha chamada Luciene, ela já era evangélica. Nessa época ela já era evangélica. E ela orava muito por mim. E minhas meninas andavam muito com as filhas dela, com a filha dela, com a Gabriela. E as minhas meninas começou a ir com elas por causa da escolinha das crianças. Então todo culto eu deixava as meninas ir porque elas gostavam da salinha. E nesse dia a Luciane chamou elas para ir, né? E elas, não, mãe, nós queremos ir. Mãe, vamos. Eu falava, não, hoje eu não quero ir, vamos ficar em casa. Não, mãe, vamos. Eu falava, não, eu não vou. Mas você sabe, criança acaba convencendo a mãe, né? E hoje eu não entendo que não era nem elas, né? E a gente foi para uma igreja ali no Jardim Todos os Santos. O pastor era o pastor Ernesto, não sei se você conhece ele, tem muitos anos, o pastor Ernesto aqui. E tinha lá um culto, e foi bom, eu sentei lá atrás, eu estava com a blusa de manga comprida, porque isso aqui em mim estava tudo cortado. Então eu tampava com a blusa. E aí deu a oportunidade, todo mundo fez aquele ritual do culto. E o pregador, que era o pastor Ernesto, né, começou a pregar, entregar recado, e pregando, ele falou assim, aqui tem uma irmã que ela já tentou suicídio 5 vezes. Mas ela não vai morrer. Aí eu comecei lá atrás. Uai, mas quem contou minha vida pra esse homem? Uai, não é possível, eu não contei isso pra ninguém. Nem a Luciene não sabe disso. Mas eu fiquei quieta. E ele chamou uma vez, ele chamou duas vezes, na terceira ele falou assim, olha, se você não vier aqui, eu vou ir. Aí eu falei assim, quero ver se ele vai vir aqui onde eu tô. No pensamento, tudo isso, né? Aí ele desceu do altar e foi aonde eu tava. Aí ele falou assim, deixa eu ver os seus braços. Eu falei, não. Ele falou, deixa eu ver seus braços. Aí eu ergui os braços. Quando eu ergui os braços, ele falou, não, levanta a blusa. Aí eu levantei a blusa. Aí ele falou assim, olha, o Senhor falou para mim que você já tentou suicídio 5 vezes, mas a 6 não vai ter, porque ele te escolheu como profeta. E ele vai te dar um dom que poucas pessoas têm, que é a revelação da profecia. Ele vai te usar muito nessa área. Eu não entendi muito, né? Acabou o culto, eu fui embora. A Luciane, Marcilene, como você teve coragem de fazer isso? Eu falei, Luciane, eu lá imaginava que esse povo adivinhava. Eu não podia adivinhar que esse povo está adivinhando a vida dos outros. E no final da profecia, ele ainda falou assim, agora você pega aquele remédio que está lá e joga fora. Ele falou, ele foi ousado, filha. Nossa. Aí eu desci para casa, aquele tempo aqui no Caneta, a gente desceu a pé. Aí eu cheguei lá em casa e ela falou, não, vocês vão jogar esse veneno fora. Eu joguei esse veneno fora. Porque ele falou que eu não ia morrer, que não adiantava. Eu podia fazer o que fosse, que eu não ia morrer. Eu falei, então se eu não vou morrer, eu vou... Pra que beber esse veneno? Que sentido faz beber esse veneno? Aí eu joguei o veneno fora. Isso aí foi um grande começo na minha vida, né? E outras vezes também eu estava no terminal, o tempo que o Canedo era aquela bagunça, e veio uma mulher pregando a Deus é amor lá do fundo do terminal, ela veio pregando. E eu escondendo, eu já sentei e escondi, porque todo crente que passava perto de mim tinha um negócio para falar para mim. Aí eu já sentei e escondi, e falei, essa véia vai vir em mim. E eu sentada lá no terminal, eu via por baixo os pés dela vindo. E aquela multidão, porque aquele tempo quando pegava o Canedo lá embaixo, você lembra? E ela veio, até ela chegou na minha frente. E falou para mim, não adianta você fugir. Deus tem um chamado na sua vida, não adianta você fugir. Ou você vem por bem, ou você vem por mal. E eu grilei com essa véia. O anjo chegou, eu fui embora, falei, que perseguição é essa? Porque na época eu achava que era uma perseguição. Entendeu? Não era, já era o cuidado de Deus comigo. Então Deus, ele me escolheu na minha infância. Só que eu não tive o apoio para chegar, né, até uma igreja evangélica e buscar a ele, porque aí católica eu nunca gostei. Minha mãe era católica, ela botava a gente para fazer catecismo, eu não ia.
Eu nunca fui batizada na igreja católica, eu nunca crismei, eu nunca... Nada. Tudo que eu aprendi foi no evangelho com o Senhor. Amém. Nossa, então... Mas eu lembro que, como você confessou, que você não tinha caráter, e você chegou um tempo na sua busca, que você se converteu, e você, uma das primeiras coisas que você começou a pedir para Deus foi a mudança do seu caráter, né? Foi. Foi assim, Esther. Quando eu aceitei Jesus, Deus usou a pastora Rosa, você conhece ela? E falou para mim que eu ia ficar um ano desempregada. Mas que depois eu ia entrar numa casa e Deus ia me usar para salvar toda uma família. E eu falei, pronto, nunca trabalhei nem de doméstica, como é que eu vou trabalhar de doméstica? Mas, com um ano certinho, eu fui chamada para trabalhar numa casa, que ele é meu tio. Ele chama Alberto, a esposa dele chama Clarice, e os filhos dele vinham do Pará para cá para estudar, e eles queriam que eu tomasse conta dos meninos dele. E eu fui trabalhar lá. Eu não tinha caráter, eu era mentirosa, eu era malpagadeira, eu era crente capuda. Eu estava na igreja, eu era uma coisa, mas quando eu saía da igreja eu era outra. Na igreja eu era uma benção, mas fora da igreja eu era totalmente... Eu aprendi assim, que eu tinha que deixar o cabelo crescer e usar uma saia grande e ser crente. Ninguém me ensinou que a transformação vinha daqui, ó. Então, eu só fiz isso, mas eu não mudei nada por dentro. Já era 3 anos de evangelho, que eu não tinha mudado nada aqui, ó. Eu continuava com as mesmas velhas práticas, entendeu? Mas aí eu fui trabalhar nessa casa, tinha uma menina lá, que ela tinha uns problemas, e eu comecei a pregar para essa menina com a minha pouca fé, porque eu não sabia nada, não sabia nada do evangelho quase, mas eu comecei a pregar, e a mãe dela foi assim um divisor de água na minha vida. Porque quando eu agia sem caráter com ela nunca me mandou embora. Ah, se fosse outro, né? Tinha me mandado, não tinha? Aí ela chegava e eu falava para ela, eu fiz isso e isso errado. Ela falava, não, mas você vai aprender, você precisa parar com isso, você precisa mudar, agora você é crente, Deus te usa. Como que você fica desse jeito? E quantas vezes aquela mulher mandava um dinheiro para pagar uma prestação do carro, eu desviava o dinheiro, gastava o dinheiro dela. Dela? Você gastava? Gastava. Porque era tudo na minha mão, eu cuidava dos 2 meninos, então eu era responsável por tudo da casa. E eu fazia essas coisas. E com o tempo, com ela me ensinando, ela me amou quando ninguém me amou, Esther. Ela me amou quando ninguém queria eu. E ela me amou, cuidou de mim. Eu trabalhava para ela, Esther, tinha um dia que eu estava com depressão, eu não fazia nada. E ela chegava, você acha que ela brigava? Ela não brigava. Ela falava, você tem que tomar vergonha, para com essa depressão, para com isso. Sabe, eu aprendi muito com Deus e com essa mulher. Só que o Senhor, ele foi me moldando doído. Porque eu tinha o desejo de mudar, muito grande, e desse time, que eu trabalho com ele, eu tinha vontade que ele tivesse orgulho de mim. Porque ele me conheceu na minha infância, entendeu? Esse é o tio que... Não, esse tio Gilberto já morreu, esse é o tio Alberto. Ele criou meu filho para mim, né? E ele, quando meu pai vivia na cachaça, ele trabalhava de engraxate, de sapato, ele trazia leite para mim e a maisena todos os dias. Minha mãe que contava isso, né? Então, o meu tio Alberto, ele criou eu e criou meu filho. E depois, no futuro, eu fui cuidar dos filhos dele. Entendeu? E aí, eu tinha vontade demais que ele tivesse orgulho de mim. Sabe quando você tem vontade? Que uma pessoa olha para você e fala, nossa, cara, ela mudou. Verdadeiramente, ela mudou. Então, eu queria mudar por isso. Foi aonde eu comecei a pedir a Deus, que eu não queria mais ser aquela Marcilene. E um dia eu estava trabalhando na casa dela, né? E lavando vasilha, e tinha uma faxineira lá. E essa menina, eu falei para ela, ó, o negócio é o seguinte, ou Deus me muda, ou eu vou voltar pro mundo. Porque assim eu não quero mais. Ou Deus me quebra todinha e faz uma nova Marcilene, ou eu volto pro mundo. Aí tá, a gente conversou, acabou, fui embora. À noite tinha uma festa na igreja, tinha um pregador de Anápolis, lembro como se fosse hoje. Ele me chamou lá na frente e falou para mim, você pediu uma coisa para Deus, não pediu? Eu falei, pedi. Ele disse assim, ele vai te dar, mas vai doer. Nossa. Aí foram 10 anos de deserto. 10 anos, não foram 10 dias. 10 anos Deus moldando o meu caráter. Foi onde eu tive depressão, síndrome do pânico.
Eu tive dias que eu achei que eu não ia me recuperar, eu estava quase louca. Sozinha, Deus me deixou sozinha, nem a minha mãe, que eu conhecia a mãe verdadeira, eu tinha 33 anos, nem ela, ele não deixava ficar do meu lado. E ele falava comigo, eu estou moldando o teu caráter, tu não me pediu? 10 anos. 10 anos. E ele fazia todas as provas comigo. Ele fazia todas as provas. Ele deixava dinheiro. As pessoas iam ficar na casa do meu tio. Meu tio é uma pessoa, graças a Deus, bem financeiramente. Às vezes eu ia limpar um guarda-roupa, tinha uma gaveta cheinha de dinheiro e eu sem ter nada em casa. Nossa. Então Deus, ele foi me provando assim, em tudo, para saber se realmente era aquilo que eu queria para mim. Se realmente o pedido que eu tinha feito para ele era com sinceridade. E aí eu fui vencendo etapa por etapa. Etapa por etapa. Porque eu sempre tive o desejo de ser uma pessoa melhor. Eu sempre tive o desejo de ser mudada, de ser transformada. E como eu tenho uma natureza muito forte, não tinha jeito de ser da noite pro dia. E Deus, ele é maravilhoso. É só você pedir. As pessoas não mudam porque não pedem. Mas quando você verdadeiramente se ajoelha diante de Deus e reconhece que você precisa ser transformado, ele faz isso. Aí quando ele começou esse processo em mim, eu larguei a saia, cortei o cabelo, porque eu entendi que a transformação tinha que vir daqui. Que aquela roupa e aquele cabelo não resolvia nada com o coração e a falta de caráter que eu tinha. Aí eu comecei a mudar. Comecei a mudar e foram 10 anos. 10 anos de aprendizado. 10 anos de escassez. O Senhor nunca me deixou passar fome, mas também eu nunca sobrava nada do meu dinheiro. Tanto que eu trabalhei na casa do meu tio quase 20 anos e eu nunca fiz nada. Porque não dava, meu dinheiro não dava. Porque eu agia com falta de caráter. E o Senhor falava, só vai mudar a sua situação quando você mudar o caráter. Eu fui mudando. Ele permitia as pessoas me humilhar. Teve uma vez que eu comprei uma coisa de uma pastora, que eu não vou falar nomes aqui, e eu não consegui pagar essa pastora. Isso aí foi a pior das humilhações. Foi o dia que eu falei não. E era R$70. E ela deu parte de mim. Deu parte. E eu fui parar na delegacia por causa de R$70. Nossa. Então, eu falei, não, eu preciso mudar. E eu resolvi mudar. E hoje eu não tenho nada a ver com aquela Marcilene. E hoje eu mudei porque eu decidi. Eu decidi mudar, eu decidi ser transformada, eu decidi viver com Deus. Eu decidi abrir mão para viver com Deus. Porque eu não tinha alegria, Esther. Eu nunca fui uma pessoa alegre, desde que eu nasci até 31 anos, quando eu conheci Jesus. Quando eu realmente conheci Jesus, entrou dentro de mim uma paz tão grande que eu falei, eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz. E quando foi que começou a profeta Marcilene a entrar em cena? A profeta Marcilene, assim, Deus ele até me usava, mesmo com todos aqueles erros, ele até me usava ainda. Mas que realmente meu ministério começou a crescer foi depois que eu casei, né? De 9 anos para cá. Porque eu tinha separado, fiquei 7 anos só, e Deus falando que Ele ia me dar outra pessoa, e eu falava que não queria, que eu queria ficar solteira, e o Senhor falava, por causa do ministério que eu tenho com você, eu não vou deixar você só. E eu fiquei, quando ia fazer 8 anos que eu estava só, Ele preparou o pastor Vanderlei, né? E o pastor Vanderlei foi um divisor de água na minha vida, né? Porque eu era estourada e ele calmo, manso, aquele homem que chegou para ensinar, sabe? Eu era muito rancorosa, eu não perdoava, e ele falava, calma, meu bem, tem que perdoar. Que perdoar o quê, meu amor? Não, meu amor. Então eu fui assim, ó, foi um homem que foi me ensinando, fui crescendo, porque o pastor Vanderlei, ele é um exemplo para mim. Pastor Vanderlei tem 9 anos que nós estamos casados, eu não tenho nada a falar dele. Nada. Lá em casa, se tiver tudo para comer, ele é o mesmo homem. Se não tiver, ele é o mesmo homem. Eu nunca vi o Vanderlei sentar numa mesa para murmurar, para reclamar. Nada de Deus. Então, eu fui mudando com isso. Aprendendo com ele. Aprendendo. Um aprendizado muito grande. Aí foi quando eu fui para o Flamboyant, né, congregar no Jardim Flamboyant.
E lá eu fui crescendo, fui realmente congregar com alguém que tinha um referencial de vida. E eu fui aprendendo, fui crescendo, abrindo mão de muitas coisas que eu ainda não tinha abrido mão. Fui abrindo mão e Deus foi me honrando. Congreguei com o pastor Costa, acho que 8 anos, sabe? Então, assim, minha vida mudou da água para o vinho depois que eu casei com ele. E Deus te usa, Marcilene, negócio assim, que Deus começou a te usar e começou a desenvolver seu ministério depois do casamento. Mas Deus, ele te usa de uma forma diferente, né? Deus, ele fala coisa comigo, tem hora que eu penso, não, isso aqui é de mim. Isso aqui não pode ser Deus. Porque Deus, ele faz assim, a pessoa chega na minha frente, ele faz um raio-x da vida daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa tem coisa boa, mas tem muito mais ruim, né? E eu não tenho medo de falar. E Deus te mostra porque é pra você falar. É pra me falar. E aí eu sou uma pessoa muito perseguida. As pessoas tomam raiva de mim. Mas você, agora eu ouvindo seu testemunho, você viu que a área que Deus mais te tratou foi no seu caráter. É a área que Deus quer te usar na vida das pessoas. Justamente. Ele falava isso pra mim. Ele falava pra mim, pra eu te usar da maneira que eu quero te usar, você tem que ser transformado. Seu caráter tem que mudar. E eu entendi, não na época, né? Porque quando você está naquele processo, você não entende nada. Mas conforme você vai caminhando no processo, você vai entendendo. Eu entendi que para pregar, doído, falar das verdades para as pessoas, eu tinha que ser, minha vida tinha que estar no altar. Porque como é que eu vou pregar e exortar uma pessoa se eu estou cometendo o mesmo erro que ela? Não tem como. Então Deus precisava realmente permitir esse vale na minha vida para me ser moldada. Como que uma pessoa sem caráter vai corrigir uma pessoa sobre caráter? E hoje Deus te usa nessa área. Hoje Deus me usa nessa área. Deus, ele só me usa na área que eu fui ferida, que é no emocional. Deus coloca muitas mulheres perto de mim, feridas emocionalmente. Minha área é só essa área. E usa eu nessa área, na área em que eu fui ferida, porque eu fui muito ferida. Eu tive uma vida que eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Mas quando Deus, ele pegou na minha mão e me chamou, tudo mudou. Entendeu? E é nessa área que ele me usa. E a gente veio no carro falando a respeito de algumas coisas, né? E até a Carita congrega com você, né? Para as pessoas saberem. Missionária Carita Rayane congrega com a pastora Marcilene. E a gente sempre passa um processo na nossa vida de aceitação do nosso ministério. A gente quer ser usado por Deus, mas a gente parece que sempre assim, Deus, né? Você insiste falando, ela insiste falando que ela não quer pregar, que ela não é pregadora. Não sou pregadora, nem quero. E também aquele negócio que quando você prega, você não vai voltar nos lugares. Porque... Não volto também. Ninguém me chama para pregar na igreja 2 vezes. Porque eu não fui chamada para alisar ego de ninguém. Eu não fui chamada. Eu não dependo do homem, eu não como as custas do homem, o homem não me sustenta, quem me sustenta é Deus. E eu não tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar se Deus não me mandar. Uhum. Mas se Deus falar, filha, fala, eu falo. Pode ser quem for. O que já aconteceu assim que você lembra, não sei se pode comentar dependendo do assunto, que você já teve que falar no altar ou em algum lugar ou para alguém que foi muito difícil assim? Você lembra de alguma coisa? Sempre tudo é difícil, Esther. sempre tudo é muito difícil, porque você mexer com quem está no altar é muito sério. Eu fui pregar no lugar onde Deus me mostrou que a pastora da igreja, ela estava roubando, pegando o dinheiro do dízimo para ela. Eu falei, meu Deus, eu não vou falar isso. Foi a única vez que eu tive muito medo. Muito medo, muito sério. E aí eu preguei o culto todo e Deus falando, você vai falar, você vai falar. Eu falava, Deus, eu não vou falar. E eu olhava ela sentada no lugar e eu olhava nela e o Senhor falava, você vai falar. Ela tem que saber que eu não quero isso mais para a vida dela. E eu falava, Deus, eu não posso. Eu não tenho coragem de falar isso para essa mulher, não vou falar. E quando eu desci do altar, que eu estava terminando a pregação, o Senhor falou, você pode até não falar, mas você não vai sair daqui andando. Hoje você não sai daqui andando. Eu falei, Deus, então entre ela e eu vou falar logo e vou acabar com isso. E eu fui nela
E eu falei, no ouvido dela, Deus me usou em profecia, eu fui no ouvido dela, falei, e ela aceitou. Ela aceitou porque Deus exortou, né? Depois ele consolou e ela aceitou. Então, para mim, isso foi difícil. Outra coisa que foi muito difícil. Deus, ele falou para mim assim um dia, eu encontrei com uma pessoa e ele falou para mim assim, fala para ela que o marido dela é gay. Eu falei, não vou falar. Uai, pai, como que o senhor quer que eu fale que a mulher, que o marido dela é gay, senhor? Você vai falar, porque ela está esperando a confirmação. Eu falei, não falo. Não vou falar. E aí a gente foi andando na rua e aquilo ardia dentro do meu peito. Aí quando nós chegou num lugar, também não posso falar nome, o Senhor falou assim, o Senhor vai falar. Eu falei, então tá bom, é o Senhor mesmo. Então ela vai pedir oração, porque eu não vou oferecer minha oração. Quando eu pensei, ela falou, ora por mim, irmã. Até porque ela não me conhecia, eu nunca tinha visto a mulher. Nossa. Aí ela falou, ora por mim. Eu orei. E falei. E ela caiu de joelho no chão e falou para mim, missionária, eu estava pedindo demais isso para Deus, mas eu não queria que fosse ninguém da minha igreja. Eu queria que fosse alguém que eu não conhecesse. Nossa. E assim eu fiquei assim. Então é esse tipo de assunto aí, ó. E tem hora que eu prefiro nem ir. Porque tem pessoas que ele aceita o conserto, mas tem pessoa que ele é duro, ele não quer o conserto, ele sabe que ele está errado, mas ele não quer se consertar. Tem muita gente que fica com raiva de você, Aí né? toma raiva de mim, as pessoas tomam raiva de mim assim, ó, por coisinha, qualquer coisa. Hoje você já acostumou com isso? Não tô nem aí. Antigamente eu chorava, eu chegava em casa, eu chorava, hoje eu não choro mais. Hoje eu entendi na minha vida, Esther, que Jesus é que não pode me deixar, o resto. Esse aí eu tenho que andar com ele, mas o resto eu entendi, lendo a Bíblia todos os dias, eu leio um pedacinho, eu entendi que todos os profetas foram perseguidos. Todos, não teve um na Bíblia que teve uma vidinha boa. Por que eu vou querer ter? Eu não sou melhor do que eles, né? Então eu não me importo, pode falar de mim, eu não me importo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento, crente não se justifica. Ah, você fez isso? Não fiz. Agora, se você quiser acreditar, bem. Se você não quiser, amém. Deus, ele me justifica, porque ele me conhece. Para que eu vou ficar tentando provar para o mundo uma coisa, se eu tenho um Deus que pode provar por mim? Então, eu não me preocupo. Pode falar de mim o que quiser, pode fazer comigo o que quiser. Deus, ele me conhece. Ele dorme e levanta comigo todos os dias. Então, eu levo isso para a minha vida. Crente não se justifica. Então, eu não me justifico. Marcilene, você já veio aqui no Culto na Roça, e eu até postei ontem um vídeo seu, do congresso do ano passado, e você falou a respeito dessa geração, essa questão polêmica, né, de o evangelho hoje se tornar um lucro. Um lucro, Infelizmente, né, Esther? Infelizmente, o evangelho virou isso. Você quer chamar um pregador, já fala logo, não, eu cobro 500, se for um cultinho de meio de semana, e se for final de semana é tanto. Então, eu acho isso ridículo. Porque Jesus não fez isso, né? Ele não cobrava para pregar. E o povo está usando, está fazendo o evangelho uma profissão. E não é viver da obra, é viver para a obra. Mas eles querem viver para a obra, né? A obra mantém eles. E quem mantém missionário não é os irmãos, é Deus. Porque Deus, quando ele quer te abençoar, ele toca nas pessoas. Não precisa você pedir. Não precisa você pedir. Você pode ir fazer a obra e deixar que aquilo que é seu, o Senhor te dá. Mas as pessoas, elas não vão mais, elas não vão, não adianta. Elas só vão se você garantir que você vai dar o que elas pedem. E como é que vai ser naquele grande dia? Será como que vai ser? Eu vi você falando que até você concorda de abençoar, porque tem que ser abençoado. Claro. O que a gente não quer ser hoje é explorado, Explorado. Né? Mas você sabe de quem é a culpa que nós somos explorados? Nós mesmos. A partir da hora que nós começarmos a assinar os nossos obreiros a pregar e não der mais esse dinheirão para esses pregadores, eles vão ter que parar de cobrar, porque aí quem vai chamar? Mas quem sustenta eles somos nós. O luxo deles somos nós. Agora, eu concordo plenamente que o obreiro, ele precisa ser abençoado.
Tem obreiro que ele vai pregar, às vezes não tem nem dinheiro para pôr gasolina no carro para voltar. Ele precisa ser abençoado. Mas ele não precisa expor o valor dele. Ele não precisa fazer isso. Eu só vou se você me der R$500. Como assim, meu irmão? Ele não precisa fazer isso. Porque ele tem um Deus que conhece a necessidade dele. Mas hoje as pessoas, os obreiros, não visualizam isso mais. Eles visualizam isso aqui, ó. Dinheiro. Por isso que hoje é um evangelho frio, não tem interesse Frio. mais. As pessoas não chegam mais pensando em almas, né? Não. Chega pensando... Só chega pensando em dinheiro. Se tem pregador que eles são tão ousados, eu fui convidar uma pregadora esses dias, ela falou, é R$700, 50% no dia que faz a agenda. Como assim, Esther? Eu falei, não, minha filha, muito obrigada. Minha igreja não tem condições, não. E às vezes ela poderia vir e ser abençoada com muito mais de 700. Eu fui pregar no Pará, eu não pedi dinheiro para ninguém. Eu fui muito abençoada naquela terra. Eu saí tão abençoada de lá, que se eu for te contar, você nem acredita. Porque eu tenho isso comigo, crente não precisa pedir, pede para Deus. Ele realiza sonhos, ele realiza o desejo do seu coração. Sabe, essa geração parece que não tem muita experiência com Deus, não tem essa busca. Na verdade, essa geração ela se limita e não tem essa confiança de vou deixar na mão de Deus na hora. Não. Deus vai surpreender, não tem isso. Tem não. Porque Deus quer ensinar o povo dele a viver pela fé, mas eles não querem viver pela fé. Eles querem viver pela força do braço deles. Ou então eles querem obrigar as pessoas a abençoar eles no tanto que eles querem, entendeu? Viver pela fé é o que eu estou vivendo hoje, eu não trabalho. E vai chegando coisa na minha casa. Deus usa um filho meu, Deus usa um genro, Deus usa alguém da igreja. Olha, pra você ver, ontem eu fui na casa da minha mãe, que a minha mãe tá doente, eu fui visitar a minha mãe. E eu passei a noite com vontade de comer um frango com piqui. Eu falei pra minha irmã, eu quero comer frango com piqui hoje. Ela disse, mulher, o frango eu compro, mas esse piqui aqui não acho. Falei, não, nós vamos achar esse piqui. E procuramos esse piqui, procuramos. Ela disse, mulher, só o frango. Não, eu quero frango com piqui. Quando eu dou essa vontade, eu tenho que comer. Aí tá. Aí ela ligou no supermercado, onde ela compra, e falou pra irmã, manda pra mim isso aqui, e manda um frango, que minha irmã tá aqui desejando comer esse frango com piqui, eu já andei em todo lugar, e não acho o piqui. Ela falou, pois fala pra sua irmã que eu tô mandando o piqui pra ela. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu comi o meu frango com piqui, só que as pessoas de hoje, elas não têm essa fé, porque elas não mergulham. Elas falam de um Deus que elas não conhecem. Elas não têm a intimidade de passar horas ali ajoelhada, conversando com Deus, expondo para Ele a sua vida, a sua fraqueza, a sua dificuldade. Você pode ver, faz um culto de milagre. A igreja ora, lota. Faz um culto de oração. Não quer mais orar. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não têm mais intimidade com Deus, Esther. Não tem mais intimidade. As pessoas vê Deus usando as pessoas, elas falam, eu queria ser assim, mas elas não querem pagar o preço. Porque querer ser assim é muito fácil, é difícil você caminhar onde nós caminhamos. Caminha lá onde eu passei. Passa o deserto que eu passei. Eles não querem isso mais. E para ter intimidade com Deus, para ouvir a voz dele, para ser sensível, escutar ele, você tem que andar com ele. Você tem que ter intimidade, você tem que ser amiga dele. Entendeu? E as pessoas hoje em dia são tudo na superfície, ó. Ninguém mergulha. E na área de libertação, que experiência você já teve? Muito grande, já tive umas experiências bem profundas, que realmente eu pensava, meu Deus, dessa aqui só o Senhor, porque eu não me saio disso aqui sozinha nunca. Já tive muita experiência, assim, de coisas acontecer, e Deus, ele fala comigo numa simplicidade, que nem eu que dou crédito, às vezes, nem as pessoas. Mas o Senhor, um dia eu estava no monte, e ele disse para mim assim, vamos fazer uma campanha? Faz uma campanha no monte, de 21 dias, 21 hinos, meia-noite. Falei, Deus, como assim? Faz! E eu estava ali com a nossa turma, e eu chamei os irmãos, falei, vamos fazer uma campanha assim, assim, e todo mundo, vamos! E no meio dessa campanha começou a acontecer coisas que eram extraordinárias, que só o próprio Deus poderia fazer. Então foi uma coisa simples que ele colocou no meu coração. Eu, com muita simplicidade, lancei, né, ali quem estava comigo, eles pegaram e a gente fez, e muita vitória nós recebemos. Teve muita obra de libertação.
Muita obra. Só que libertação é um campo que ninguém quer entrar. Não quer. As pessoas, os pastores hoje, eles nem querem culto de libertação na igreja deles. E eu amo libertação. O que me faz levantar da cama todo dia é pensar, não, eu tenho alguém que eu tenho que orar, ela está sendo liberta, eu preciso ajudar ela. Porque tem pessoas, Esté, que eles conseguem ser libertos, ele caminhando cada dia para a igreja. Mas tem pessoas que se você não pegar na mão dela, ela não consegue sozinha. Ela não consegue. Tem pessoas que ele precisa que você ande com ela 1 ano, orando, jejuando pela vida dela. E hoje em dia as pessoas não querem mais nada que tenha que pagar preço. É muito pastor matando as ovelhas, né? Matando as ovelhas. Para você ter uma ideia, a gente chega nas igrejas, se a gente vai orar e as pessoas caem, Deus me livre, tem gente que fica escandalizada. Eu fui num chá num culto rosa por esses dias aí, e eu fui lá orar para uma mulher, ela caiu nos pés da outra que congregava, que era amiga dela, mas a outra não teve coragem de me ajudar. Ela caiu, dobrou a perna aqui do joelho para baixo, ela dobrou para trás. E eu ali tentando tirar para não machucar a perna, e as outras, parece que elas nunca tinham visto aquilo ali. A impressão que eu tive é que elas nunca tinham visto aquilo ali. Uma pessoa manifestada daquela forma. Hoje em dia também não tá tendo tanta manifestação igual antigamente, né? O diabo entra, assiste culto e vai embora. Ele roda, ele fala em línguas, ele fica lá sapateando no meio, todo mundo tá pensando que é Deus e não é, é ele. Antigamente, porque eu escuto as pessoas falar que, até já escutei no processo de libertação um demônio falar que antigamente entrava dentro do culto, não aguentava a glória, já manifestava, não, hoje não ficava. Hoje não, hoje ele fica. Porque as pessoas que têm até o dom, mas não querem exercer o dom que Deus lhe deu. E outra coisa, as pessoas também não têm discernimento para ver. Vamos falar daqui, né? Aquele dia. Eu vi aquela menina naquela situação, eu fiquei muitas horas olhando, eu vi que aquilo não era normal, mas eu falei, deixa aí. E Deus te revelou. Você foi lá e fez o que tinha feito. E só que nas igrejas eles não têm o dom do discernimento, porque eles não buscam. Eles não oram, eles não têm uma vida com Deus. E para ter o dom do discernimento, para você discernir o que é de Deus e o que não é, você tem que ter o quê? Uma vida com Ele. Porque quem vai fazer isso? É você ou é Ele? Como é que você vai distinguir de você, na sua carne? Não tem como. E a obra de libertação, você tem que estar atento à voz de Deus, porque é Ele que faz, não é eu. Eu não tenho o poder de expulsar um demônio, mas para mim expulsar eu tenho que ouvir Ele. O que é que faz, Senhor? Como que é? E ele vai falando, faz assim, faz assado. Houve uma situação lá no monte que uma menina manifestou um demônio e não saía esse demônio. Ele não saía, já era 2 horas da manhã e eu separei, saí de perto do povo e falei, Deus, é eu? Eu estou em pecado? Se for eu que estiver em pecado, fala comigo, pai. O que está acontecendo? O Senhor falou, vai lá e faz assim, assim e assim. Eu fui. E fiz, e a menina foi liberta. Então, quando você está orando por libertação, não é eu, não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre mim, é sobre ele. Então, eu tenho que estar ali, ó, escutando o que ele me fala, porque se eu vacilar, o demônio ele faz o que quer comigo. Ele não faz porque Deus não deixa. Quando eu fui pregar no Pará, uma pessoa falou assim, vai na minha casa orar? Falei, vou. Aí a outra pessoa falou, vai não, porque a mãe dela dá na cara dos profetas lá. Falei, o quê? Todo mundo que vai orar lá, ela dá na cara de tapa. Eu falei, eu não vou também, que eu não vou lá apanhar. Aí o pastor da igreja falou para mim, pois ela bate. Ela bate no rosto das pessoas. E eu fui embora. Falei, eu não vou não nessa casa não. E passaram uns 2 ou 3 dias, só que a filha dessa mulher, ela é muito minha amiga. Hoje a mulher já converteu, já está batizada, ela é mãe de santo. E a filha dela, ela mora aqui, ó, dentro do meu coração. Sabe alguém que Deus põe na sua vida para cuidar de você? Lá, foi eu lá com essa menina no Pará. Deus colocou ela na minha vida para cuidar de mim. Dentro daquela cidade. E eu falei, como é que eu vou falar para a filha que faz tudo para mim, que eu não vou lá orar para a mãe dela? Aí eu falei, eu vou ter que ir. Chamei a Clara, a gente fomos, nós duas, foi difícil. Quando eu parei na porta, o Senhor falou assim, começa a ler o Salmo 91 da tua mente. Eu comecei, nós entramos para dentro, eu comecei a cantar os hinos da harpa, o Senhor falava para mim, não senta, se você sentar ela vai te pegar.
E eu levantei, eu lembro como se fosse hoje. A gente levantou e eu comecei a cantar o hino da harpa na casa. Quando eu entrei no quarto dela, a boca do fogão da cozinha acendeu às 5 de uma vez, fez um buf, sozinha. Aí eu chamei a pessoa, falei, vem aqui. Ela veio. Ué, quem acendeu esse fogão? Eu falei, não sei, boa pergunta. Aí ela foi e apagou o fogão. Apagou, a gente continuou, orou, passou, acabou as músicas, o louvor que Deus foi dando para me cantar. Aí a gente ficou ali, o Senhor falou, agora lê o Salmo 91. E eu fui ler. Só que era um olho no Salmo e outro olho nela. E dentro de um minuto, eu vacilei e ela pulou na minha frente, Esther. Ela pulou na minha frente que eu senti a respiração dela assim, ó. Aí quando ela pulou na minha frente, ali foi Deus por mim. Não tinha nada de Marcilene lá mais. Eu disse para ela, em mim você não vai tocar não. Porque eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. Afasta de mim. Ela deu 4 passos para trás. E ela vinha para dar na minha cara, mas ela não conseguia. Não era por mim não, porque tinha parece que tinha um vidro ali assim. Ela fazia assim, ó. Mas não pegava em mim. Porque é Deus. Não é sobre mim, é sobre Ele. O que faz é Ele. E aí naquele dia aquela mulher foi liberta. Ela pediu o próprio batismo dela. Nossa. E hoje ela já é batizada e não deixou totalmente as velhas práticas. Então a libertação é assim. Ninguém quer, né? Porque quem quer? Já fala, quem se quer? chegar, vai apanhar. Se chegar, vai apanhar. Não quer. Entendeu? Mas tem ainda, eu creio, em nome de Jesus, que ainda tem um remanescente que gosta de libertação. Eu creio que ainda tem vasos de Deus nessa terra que verdadeiramente gosta de libertação e de pagar o preço por vidas. Porque eu gosto. E precisa. E precisa. E como tá precisando? Tá precisando. Como tá precisando, olha, eu tenho orado. Quando a gente faz um culto, eu não sei se você já teve essa experiência, ou de pregar em algum lugar, se você elevar o culto no âmbito espiritual muito forte, eu falo assim, se você colocar uma intercessão de oração, pregadores de oração, o que cai de gente endemoniado... Não é brincadeira. Às vezes não precisa nem da gente pôr a mão, você começa a orar lá no altar, eles começam a cair lá embaixo. Eles começam a cair. E as pessoas estão muito oprimidas nesses últimos anos. O que tem de gente com depressão, Esses dias, Estel, eu fui no açougue comprar uma carne, lá perto de casa. Cheguei lá, a dona do açougue estava no telefone desesperada. E eu comprando a carne, olhando uma mandioca e escutando aquela conversa. Ai, fala pra ela não fazer isso, toma corda. Eu escutava ela falar isso. Aí eu fui pagar, e aí eu falei, uai, que foi isso? Ela falou, menina, a minha irmã tá querendo se matar. Minha irmã, minha amiga, não sei. Ela tá querendo se matar, ela tá lá barrando uma corda pra pendurar. Eu falei, menina, ora por essa menina, larga esse açougue aqui, vai lá, ora por essa menina. Ela já percebeu que eu sou irmã, falou, irmã, e aí, vamos lá. Eu falei, não, mulher, eu não posso agora não, que eu tô fazendo uma janta pro meu marido, que chega do serviço, mas vai lá e ora, vai lá e determina lá, que o inimigo não tem poder na vida da sua irmã. Aí ela pegou meu telefone, né, pegou meu telefone, minha irmã, se ela insistir ainda, eu vou ligar pra senhora. Aí ela pegou, fez o que tinha que fazer, e quando foi esse dia, ela me passou a mensagem. Que ela foi, mas que a menina não quer que ninguém saiba que ela tá assim. Foi com raiva dela porque ela ainda me contou. Só que eu entendo que não é ela, né? Então, as pessoas estão assim, sem mais nem menos, elas decidem se matar, amarram a corda no pescoço e se matam. E os crentes estão envolvidos em briga um com o outro, quando não está envolvido com política, né? Porque os crentes agora, o alvo deles é a política. Não são todos, isso não serve para todos, porque eu acredito, e assim, que tem um remanescente do Senhor na terra ainda, Esther. Tem um povo que gosta de adorar a Deus. Tem um povo obediente. Mas tem um povo que eles estão tudo de máscara. E eu vou falar uma coisa para você. Esse ano foi apertado, ano que vem vai ser muito mais. Deus, ele vai permitir o diabo entrar na igreja para mexer com os crentes mesmo. Porque ele quer saber quem é dele e quem não é. Ano que vem é que você vai ver coisa feia. Você vai falar verdadeiramente, minha amiga profeta. Esse ano você vai ver. O que Deus vai permitir passar dentro das igrejas ano que vem? Porque é necessário Deus conhecer quem é dele e quem não é. As igrejas estão bagunçadas, né? Demais, demais. Muito. Chega a entristecer. Eles fazem tantos eventos para eles mesmos. Para o ego deles. Não tem uma salvação de alma. Não tem. É para o ego deles. Entendeu?
E o evento, qual é a função do evento? É alma. Tanto drogado pela rua. Eu costumo dizer que a nossa igreja lá, o Ministério Avivados em Cristo, ele é um ministério de resgate de vidas. Porque lá só chega gente assim. E eu tenho o prazer de ajudar. Porque alguém fez por mim um dia. Então, para mim, é muito recompensante poder ajudar outra pessoa. E quase todas as pessoas que congregam comigo têm ministério de libertação. Parece que Deus está juntando assim pessoas do exército. Pessoas do meu lado como eu, com o mesmo propósito meu. Você está entendendo? A maioria. Eu posso dizer para você que hoje todos os obreiros que andam do meu lado, eles têm o ministério que eu tenho. Deus está te dando um exército para trabalhar. Para trabalhar. Porque eu sempre tive culto de libertação na igreja das outros, mas eu nunca pude orar por libertação, né? Porque as pessoas não permitiam. E hoje, dentro do nosso próprio ministério, o Senhor tem feito. Você era muito taxada na área de libertação de outras igrejas? Muito. Que eu tinha mania, que eu ficava vendo demônio, eu não tinha. Que eu já escutei pastora falar para mim, você fica estuquiando o demônio. Eu falava, como assim? Você tem que ver a pessoa entrar na igreja demoniada e deixar ela sair demoniada? Não, culto de libertação é só sexta-feira, quinta-feira. Meu Deus. Domingo não se expulsa o demônio. Como assim, minha irmã? Você vai ver a pessoa entrar oprimida e vai deixar ela sair oprimida. Que é culto de domingo? Não pode expulsar o demônio. Então hoje, Esté, eu entendo por que Deus me escolheu. Eu briguei tanto com Deus por causa dessa função, porque eu falava, Deus, eu não quero ser pastora. Ano passado, nessa época, eu estava numa guerra louca. Eu lembro. Porque o Senhor falou para mim, eu não quero você com ninguém, eu quero um ministério seu. Deus, como é que o Senhor quer que eu tenha um ministério? Eu não tenho emprego, meu marido é aposentado, com um salário mínimo, como é que nós vamos ter um ministério? O Senhor falava, só confia em mim. Mas é difícil. Você confiar no Senhor, quando você não tem nada, nem um pouquinho de azeite na botija para multiplicar. Eu não tinha. E o Senhor falava, a minha obra, é através da minha obra que você vai ter prosperidade. E eu nunca entendi isso. E aí eu passei setembro do ano passado, outubro do ano passado, novembro e dezembro com depressão. Triste mesmo, porque eu não aceitava. Eu não queria, não foi o que eu projetei. Eu nunca cheguei diante de Deus para falar, eu quero ser pastora. Nunca. Não é projeto meu. Até porque eu falava, como é que uma pastora só tem até a 4ª série, não sabe nem falar direito, vai ser pastora, Esté. Como? E o Senhor falava, eu te escolhi. Eu te chamei, você vai fazer do jeito que eu quero. E eu não vou. Aí um dia eu resolvi fazer uma campanha no monte. Para passar aquela luta, que era uma luta que não cessava. Uma aprovação financeira que não cessava. E lá no monte o Senhor disse para mim, filho, o que você não entende é uma coisa. Eu disse o quê? Ele disse, eu poderia ter escolhido qualquer pessoa. Eu poderia ter escolhido qualquer um, mas eu escolhi você. Não é porque você vai me abençoar. É eu que vou te abençoar através da obra. E você é ingrata. Eu falei, Senhor, ele disse, é através da minha obra que eu vou mudar a sua história. Mas você não quer e não entende o que eu estou falando contigo. Você não tem condições, mas eu tenho condições. Eu vou te dar. Coloca no papel. O que você quer para a igreja? Coloca no papel, porque eu vou te dar. Eu vou mostrar dentro dessa cidade que eu sou contigo. Eu aceitei. Aí veio o quê? Veio a rejeição humana. Ela está fazendo isso para aparecer. Ela está fazendo porque ela quer ser pastora. E eu tive que passar tudo calada. E até hoje ainda tem gente que eles não acreditam no Ministério Avivados em Cristo. Mas hoje isso não me comove mais. Porque eu não preciso de pessoas. Preciso de Deus. Ele confiando em mim é o que basta. E Ele tem me mudado, tem me ensinado. Como o Senhor tem me ensinado. A ter postura de pastora, a falar como pastora, a pregar, a ensinar como uma pastora, a amar como uma pastora. Porque, primeiramente, para você ser pastor, você tem que ter o dom do amor. E hoje eu entendo porque Deus me escolheu, porque eu tenho o dom do amor. Eu sempre fui uma pessoa que eu amei as vidas com sinceridade. E hoje, Esté, eu me sinto realizada. Entrou uma alegria dentro do meu coração que eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu sou alegre. Ok.
Marcelene, o que você tem para dizer para as pessoas que precisam viver a mesma transformação de dentro para fora que você viveu? O que você diria para essas pessoas hoje que precisa de mudança de caráter? A primeira coisa que eu diria para as pessoas é que primeiramente, elas precisam querer, né? A primeira coisa que elas precisam é querer ser transformadas. O primeiro passo é esse. E o segundo é suportar o processo. Porque a hora que você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu quero ser diferente, vai vir um processo. Não fuja do processo. Passa o processo. Porque no final do processo tem vitória. Só que as pessoas, elas não aguentam o processo, elas fogem. Elas mudam de cidade, mudam de casa, fugindo do processo, mas não resolve. O que Deus determinou para você passar, você tem que passar. O que Deus determinou para mim passar, eu preciso passar. E as pessoas não recebem a bênção, primeiro, porque não passa o processo, segundo, porque não obedece e não confia no Deus que serve. Não acredita nele. Tem que acreditar. Tem que confiar nele. É a palavra dele. Ele falou, tá falado. É viver o sobrenatural de Deus. E para viver o sobrenatural de Deus, ele tem que falar e você obedecer sem ver nada. Sem ver nada. Deus mandou Noé o quê? Constrói uma arca. E Noé lá imaginava para que essa arca? Mas o que Noé fez? Ele construiu a arca. E na hora certa ele não recebeu a vitória? Ai dele se não fosse a arca. Agora o povo te chama, Deus ele te chama, te explica, mas você não obedece. Verdade. O que você tem para dizer para as pessoas que têm um chamado igual você, né? De falar a verdade. O que você tem a dizer para essas pessoas? Que às vezes tem muitas pessoas que estão na caverna. Então, muitos Elias encavernados por aí. Eu tenho a dizer que não adianta fugir. Não adianta fugir. Quando Deus ele te chama, ele te chamou. Não tem como fugir. E eu tentei, né, muitas vezes fugir. E um dia o Senhor me mostrou eu em cima de uma cama com câncer. E eu disse, não, pai, esse processo aí eu não vou passar, não. Eu vou te obedecer. Então hoje eu estou vendo muitos vasos doentes, porque não obedece. Porque não quer fazer como Deus quer que faça. Eles têm medo do homem, mas não têm medo da mão de Deus. Eu não tenho medo do homem, o homem não tem nada, não pode fazer nada comigo, a não ser que Deus permita. Eu tenho medo da mão de Deus, porque Ele pode. Dentro de um minuto ele acaba comigo aqui, ó. E o povo não. Eles têm medo do homem, mas não tem da mão de Deus. Então, se você tem um chamado, sabe qual é? O que você tem que fazer? É obedecer. Tomar posse do seu chamado e fazer o que Deus quer que você faça. Vai ser fácil? Jesus nunca disse que ia ser fácil. Não tem nenhuma passagem bíblica que Jesus falou, não, que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas tem vitória. É um dia de luta, 2 ou 3 ou 4 de vitória. É um dia de cansaço, outro dia de refrigério. Deus, ele cuida do profeta. Ele cuida com excelência. Eu sou cuidado, eu sinto cuidado aonde eu vou. Eu sinto o cuidado de Deus. O que tem de gente que não gosta de mim, tem gente que me ama de primeira e faz tudo pra mim. É por causa da minha beleza? Não, é porque Deus ele faz isso pra gente. Ele faz isso pra te mostrar, ó, tá vendo? Eu te honro, eu sou contigo, não precisa você temer. É verdade. E quem você acha que vai ser a Marcelene daqui a uns 5, 10 anos? 5 anos passa muito rápido, daqui a uns 10 anos. Eu acho que o meu projeto para essa idade, eu quero continuar na obra, ficar bem velhinha, igual minha mãe, canelinha de fogo, e deixar de fazer a obra só quando eu não der conta mais de andar. Porque é a obra que me alimenta. É a obra que me dá força para levantar. Você não se vê fora da obra? Não. É a obra que me dá força para levantar todos os dias. Eu nunca achei que eu ia me encaixar numa coisa que desse tão certo para mim, a obra. Eu não consigo. Eu acabo de fazer um evento na igreja, já estou procurando outro, porque é no meu sangue, tá aqui, ó. A obra de Deus entrou no meu sangue. Daqui 10 anos, Marcelene, eu comecei a fazer essa pergunta recentemente. Eu perguntei pra Fernanda, agora tô perguntando pra você. Daqui 10 anos eu vou buscar esse vídeo aqui de novo pra ver quem vai ser a Marcelene. Tá bom. Você acha que daqui 10 anos você vai estar pregando bastante aí? Vai estar pregando em congressos? Não, eu não acho que eu vou estar pregando em congresso, não, porque eu vou estar bem velhinha. Mas que velhinha! Eu vou estar com 66 anos, eu tenho 56. Não, mas vai estar velhinha, não. Mas que eu vou estar fazendo a obra, eu vou.
Então vamos ver daqui 10 anos. Eu vou estar fazendo a obra ainda, ganhando alma para Jesus, orando por libertação, expulsando demônio. Isso aí eu tenho certeza que eu vou. Amém. Amém. E eu, pregadora de congresso. Não, pregadora, eu não me vejo pregadora, não. Quando eu vou pregar na igreja, só vou uma vez. Eu não volto lá. A única igreja que eu vou sempre é a da Diana, porque essa é minha amiga. Mas eu não vou, as pessoas não gostam de ouvir. Eles querem que chegue lá e fale, vou te dar chave de carro. Aí a igreja dá glória. Aí quando você chega, fala, arrependa-se. Eles não aceitam. Então se chamar de pregador aí, não sei se vai romper não, mas eu vou continuar obedecendo a Deus. Onde Ele mandar eu ir, eu vou. Amém. Vou lá e vou fazer o que Ele manda. Você tem vontade que Deus te usa você ora a Deus pedindo assim que Deus te use em alguma área específica, ainda que você não tenha o dom ainda? Eu oro. Eu queria muito, mas eu não... É só Deus. Eu queria muito. Sabe quando você passa na rua? Você vê aquela pessoa jogada no chão? Eu queria que Deus me desse um dom. De eu dar a mão para ela já levantada ali e liberta. Meu coração dói. Quando eu passo na rua, que eu vejo um drogado jogado no chão ou um bêbado. As pessoas fogem. Quando as pessoas veem uma turma de drogados, os crentes já saem correndo. Eu não. Eu passo bem no meio deles. Eu passo bem no meio. Porque eu amo. E eu queria ter o dom de dar a mão e já levantar curado. E eu tenho várias pessoas na minha igreja que vieram da droga. Isso aí é tão interessante, porque a gente devia ser quem vai estar com o braço aberto. E, na verdade, a gente tem uma discriminação. Tem. Muito total. E não faz sentido, porque se a gente está em busca dessas almas, por que a gente, né, às vezes foge delas? Foge, quer colocar para fora da igreja, não quero mexer com isso. Esther, numa igreja como mendiga. Se veste de mendiga e entra na igreja como mendiga. Para ver se alguém te recebe. Agora chega num carrão. Olha, me deu uma ideia, viu, Ali? Vamos gravar isso aí. Chega num carrão e bem vestida, a pastora Esther chegou. Mas se veste de mendiga, faz teste. Eu vou fazer um teste. Se veste de mendiga, bem feia e entra numa igreja bem grande. Para ver se você entra, né? Que é perigoso você nem entrar. Eita, gostei dessa ideia, eu vou fazer isso mesmo. Eu fui domingo visitar uma igreja e eu falei assim, não vou falar nada quem eu sou, nada, porque eu saio para ministrar toda semana e final de semana eu quero, né, só receber, né, o dia que eu vou visitar algum lugar. E aí eu cheguei, sentei lá no último banco e o pessoal chegou, você canta, você prega? E eu falei assim, não tô em paz, vou ficar aqui quietinho. Aí tá, e aí quando é fé, acho que antes de passar pro pregador, o pastor, eu descobri que nós temos uma pregadora aqui, cadê ela? Eu falei, quem dedurou? Você queria ficar escondida, né, Esther? Ficar escondida, aí aquela recepção, aquela festa, não, você vai pegar o microfone, você vai falar, igual você falou, né? É outra. É outra coisa. É outra coisa. Então, vou fazer o teste, vou um dia. Esther, você sabe o que eu peço para Deus? Eu falo isso lá na minha igreja, que a minha igreja tem poucos membros ainda. E eu falo, gente, eu quero essa igreja diferente. Como assim, pastor? Eu falo uma igreja de amor. Eu quero a igreja primitiva. Aquela que amava. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Te amar quando você não tem nada para oferecer para nós. Porque é isso que Deus quer de mim, de você. E nós só estamos amando aqueles que têm alguma coisa para oferecer. Os drogados, as prostitutas, eles estão por aí e os crentes estão tudo morgado. Dormir no sono da negligência, enquanto nós poderíamos estar por aí atrás deles. É verdade. Não está. A igreja não está. Eu estava vendo um testemunho de Jeová, passou na minha casa domingo, 6 horas da manhã. Manda um crente. E 6 horas da manhã, mulher, pregar na rua para você ver se ele vai. Eu fui pregar na igreja quinta-feira e falei para eles, escuta, quando eu era do mundo, eu passava 2, 3 horas em pé, gritando o nome do Zezé de Camargo, gritando no show dele. Agora, os crentes de hoje, o culto dá 9 horas, eles começam. Então, por isso que a Bíblia diz que o povo das trevas tem mais prudência do que o da luz. Porque o povo, eles têm um cansaço, uma pressa de chegar em casa, que não é normal, Esther. Satanás, ele lançou sobre a igreja do Senhor um cansaço e um desânimo que o povo não está conseguindo erguer a cabeça. E o povo está andando assim, ó. Você chega no culto, o povo está assim.
É a última estratégia do inimigo. Ele disse, agora eu vou paralisar. Nossa, porque o Satanás, antigamente, ele tirava o povo da igreja. Ele não tira mais, ele paralisa o povo lá dentro. Ele não tira ninguém da igreja, a pessoa continua indo. Paralisado, ministério parado, não faz nada. Você viu o que eu falei no congresso, né? Parecia que as intercessoras estavam numa dimensão e o povo estava em outra. Em outra, justamente. Parece que não está na mesma dimensão. Igual, vamos falar daquele dia, do último evento que teve aqui. Aquele evento que teve aqui foi um divisor de água na minha vida, porque a presença de Deus foi tão grande que eu falei, não, eu preciso sair daqui, porque eu já tô caindo demais. O povo falar, essa mulher não tá certa. Que caição, mas as minhas pernas não firmavam. De tanto poder Os meus de Deus. lábios não paravam de tanto poder de Deus. Aí eu vinha, rodeava por aqui, voltava por lá. Aquele cantinho dali, ele estava mesmo cheio da presença. Aí quando eu cheguei, a Lude estava lá. Que eu admiro muito a pastora Lude. A mulher de Deus, que é a mulher. E ela recebeu uma unção, mulher, que essa menina saiu rodando. E eu segurando essa menina, segurando. E ela rodou, cheia, caiu. Eu disse, moça, se a Lude, uma pastora de grande nome desse, caiu, eu vou cair também. Não tô nem aí com o que os outros pensam de mim. Porque a gente às vezes fica tão preocupada com o que o homem vai pensar, que a gente nem recebe como tem que receber. Retendo, Fica retendo aquilo que é de Deus. E aquela noite aqui só saiu daqui do mesmo jeito quem quis. Porque quem não quis, ele saiu daqui com o sobrenatural do Senhor. O que é o sobrenatural de Deus? É a presença dele. Moça, eu passei uma semana, igual a minha amiga fala, aleluiada. Só dando glória a Deus e aleluia. E você olhava para alguns lugares aí dentro, uai, será que... Uai? Parece que não estava sentindo nada. Não estava vendo nada. Estava todo mundo aí perdido. Só aqui na roça. É. Eu também olhei e falei assim, gente, mas... Olhava para umas pessoas sentindo tanta glória, olhava outras pessoas, parece que não estava aqui, só o corpo. E falei, gente... Só o corpo, só a matéria. Uma dimensão totalmente Tem gente diferente. que ele entra na igreja, só a matéria. E sai só a matéria. Ele não recebeu nada, ele não ouviu nada. O diabo tampa o ouvido dele, fecha a boca dele e regala os olhos. E ele sai, você pergunta qual foi a palavra, ele não sabe falar. Ó, contar uma experiência minha. E, igual eu falei pra vocês, estive ministrando esses dias no lugar e eu parei o culto pra falar. Eu falei, olha, eu quero as pessoas que não conseguem sentir nada, que precisa ser renovado. Aí foi lá na frente. E aí Deus me mostrava um demônio dentro da igreja que atuava, que fechava os ouvidos das pessoas, os olhos, a boca, para não glorificar. E o demônio que atua nessa área, ele é o demônio chamado Kundalina. É. E é tão forte que eu falei assim, tá bom. Aí eu coloquei a mão nas pessoas e comecei a repreender esse espírito. Era só repreender, a pessoa caía, ó, foi caindo. 1, 2, 3, caindo. Desse jeito. Porque, e quando eu tava pregando, eu via que parece que a palavra não entrava no coração da pessoa, não entrava. Porque ela não escuta, Esther. O diabo tampou. Esther, eu dirijo culto de libertação, tem 9 anos. E de uns anos pra cá, eu tenho questionado com Deus, Senhor, o que é isso? Que o povo entra na igreja, eles regalam o olho em você, e eu comecei a pedir, Senhor, me mostra. E Deus me mostrou. Tipo um macaquinho, pendurado no pescoço do povo, ele bota a mãozinha aqui, ó, e os pezinhos na boca. A pessoa não fala e nem ouve. E ela entra e sai da mesma forma. E quem vai pregar e não tem visão, fica do mesmo jeito. Deus te deu a visão, você viu? Deus tinha naquela noite para você para pregar lá, para te dar essa visão. Mas quem não tem, eu começo a orar e repreender. Eu começo a orar e repreender, no instantinho o culto muda. Olha, você vê, tem gente que hoje... não, e olha só, quando eu saí dessa viagem, eu falei, Deus, o Senhor me trouxe para cá, não foi para pregar, o Senhor me trouxe para cá para uma guerra. Uma guerra. E eu fiquei tão assim que quando acabou o evento, na madrugada, eu tive pesadelo, levantei pra orar, eu falei, gente, eu vim, foi pra uma guerra. E eu falei assim, as pessoas estão muito levando a questão da pregação, igual eu falei pra você, como algo lucrativo, e ela sai como se fosse pro trabalho, mas não, a gente vai pra uma guerra. Uma guerra. Eu chego nas igrejas pra ministrar, eu vou dentro do carro orando, eu chego na igreja, já começo a orar, Deus muda o ambiente, já vai fechando todo o portal do inferno, já vai tirando essa igreja espiritual, até eu pegar o microfone porque eu sei que a coisa tá pesada, é uma guerra. E as pessoas hoje estão preocupadas em pregar bonito, em ter frase pronta, então já sai dali. Decorado. Tem muitos que baixam na internet, já decora aquele evento ali. Aí chega ali, preguei bem, preguei bonito, vai embora. Não, é uma guerra espiritual. Na hora que a gente sobe no altar ali, já começa uma batalha. Justamente. Então, assim, as pessoas não têm esse discernimento. E outra coisa, eu quero te contar uma experiência que aconteceu comigo há mais ou menos um mês. Eu fiquei doente. Doente mesmo, uma semana, dor de cabeça.
e vomitando, e aquela coisa estranha, aquele trem, aquele tempo fechado. E eu comecei a orar e falar, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que que é essa bagunça que eu estou desse jeito? Por quê? O Senhor falou para mim, filha, você passou o ano todinho falando sobre isso e agora você vai me perguntar de que você está falando? De que está acontecendo? Você passou o ano todinho falando para o povo da sua igreja que as coisas iam apertar. E agora você me pergunta o que está entendendo? O que está acontecendo, filha? O que está acontecendo é o seguinte, a guerra não é física, é espiritual. A guerra não é mais física, é espiritual. Se vocês não estiverem de pé orando e buscando, vocês não vão suportar. Porque eu deliberei mesmo, deixei sair demônios do inferno para trabalhar com crente. Vocês não vão vencer eles. Sem eu, vocês não vão vencer. Sabe qual é a maneira que vocês vão vencer essa potestade de demônios que foi liberada? Na minha presença. Orando, buscando, jejuando e muito, não é pouco. Minha filha, eu levantei daquele chão na mesma hora, passei mensagem no grupo da minha igreja. E eu entendi, Esther, que nós estamos brigando, não é mais um contra o outro, é contra o próprio demônio. Porque Deus está separando o povo dele e o povo não está entendendo, Esther. Deus ele vai separar o povo dele, vai separar, ele vai permitir o inimigo entrar na igreja para ver quem é dele e quem não é. Só que o povo não acredita. Muita gente vai escandalizar com isso que eu estou falando aqui hoje. Ó. Você vai ver. Muita gente vai escandalizar, mas o Senhor falou para mim, eu vou permitir ele entrar dentro das igrejas. Porque a guerra não é mais física, a guerra é espiritual e grande. A guerra espiritual contra demônios são grandes, tem demônios e demônios lutando contra a igreja do Senhor. Um dia eu estava no monte ali, eu buscando, o Senhor falou para mim, filha, se você, veja bem o jeito que o Senhor se expressou comigo. Filha, se vocês bem soubessem, vocês largariam a placa das igrejas, se juntariam e iam orar. Nossa. Eu disse, Senhor, como assim? Porque muitos estão preocupados com a igreja e eu quero que vocês se reúnem e orem, porque eu não venho buscar placa, eu venho buscar um povo e vocês unidos são mais fortes. Eu creio, verdade. E o povo não. É cada um por si. Cada um por si. Tem hora que você vê irmão no monte que ele nem te cumprimenta. Não, minha igreja é a melhor igreja do Canedo. Minha igreja é a que vai ser salva. Onde está escrito na Bíblia? Tem na Bíblia? Você aí que é uma mulher que entende de Bíblia, onde que está escrito na Bíblia que Deus vai vir buscar a Igreja Universal ou a Igreja Assembleia de Deus Campos de Campinas ou qualquer outra igreja? Não tem escrito. Deus fala o quê? Eu vou buscar um povo. Mas as igrejas não se unem. Você já pensou, Esther, se todo mundo decidisse a se juntar e orar? Fazer igual aquele povo que fez lá no Egito, quando eles estavam pedindo a vida de Moisés para ele salvar o povo, do libertador. Já pensou a força que teria essa oração contra o inferno? Se ele ia suportar, ele não ia suportar. Mas fica assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando realmente a visão que Deus me dá era que nós nos uníssemos e orássemos. Tem igreja que não deixa nem os membros visitar outra igreja. É isso que eu ia falar, né? Acontece muito aqui. Tem muito pastor que não deixa. Não, você não vai naquela igreja porque você vai sair de lá cheio de carrapicho. Ué, como assim? Eu vou na igreja um dia, já pego carrapicho, então não sou ovelha não, filho. Porque ovelha que é ovelha, não pega carrapicho de ninguém não. Então, revirou. O que era certo se tornou errado e o que era errado se tornou certo. Então agora é só Jesus por nós. Marcilene, quero te agradecer, né, por essa tarde. Foi uma tarde que a gente veio pra cá, caiu muita chuva, depois o cachorro começa a latir, o carro liga. Ver se eu consegui editar e tirar o fundo. Mas obrigado, gravar na roça é isso, já te conheço, né, de uma vida inteira. Sou muito feliz em, né, ser sua amiga. Quantas vezes eu chegava ali, ia correr para sua casa, pedir oração. Sempre pude contar com você.
E hoje poder, né, te honrar, te abençoar aqui no Culto na Roça, para mim é só gratidão, porque você me honra aqui também, né? Você tá sempre comigo, sempre me apoiando. Eu falo, Marcilene, vamos ali no Ceasa, Marcilene vai comigo, eu chego lá, a gente não sabe quem tá pior, mas estamos juntas. Estamos juntas, né? A obra é isso aí. Eu não vou esquecer, o ano passado eu precisei de ajuda, você foi pro monte comigo com a Carita orar, isso pra mim marcou minha vida. Então a Marcilene me manda mensagem, tô orando por você, a Carita me manda mensagem, tô orando por você. E a gente precisa de ter pessoas assim na nossa vida, é né? Verdade. Tem muitas pessoas que às vezes que olham pra gente, vê a gente num certo patamar e acha que a gente não precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda. E eu sou muito grata a Deus por você, amo você. E que Deus venha honrar, né, nossa amizade aí, venha te abençoar através do Culto na Roça. Amém. Então, obrigada a você que acompanhou. Agradece o pessoal aí, Marcilene. Bom, eu quero agradecer, né? Foi ótimo estar aqui nessa noite falando um pouquinho da Marcilene. Foi muito bom, muito gratificante. Ficar do lado da Esté, para mim, é muito bom. A Esté é uma menina que eu vi ela crescer e que, para mim, ajudar ela sempre não tem trabalho nenhum. Eu me faço com muito amor e com muito carinho. Mas hoje eu quero deixar um recado para você nessa tarde. Você que acha que é incapaz, você que acha que não vai conseguir, você que o mundo está falando que você não é nada, que você não vale nada, eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Ei, Deus, ele gosta do improvável. Deus, ele é especialista em reciclagem, viu? Aquilo que o mundo joga fora é aquilo que ele recicla e faz grandes servos de Deus. Então, se nesse momento, se esse testemunho meu, nesse momento, serviu para alguma coisa, para edificar a sua vida, vai para Jesus, corre para Ele. Corre para Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é o único que pode mudar a sua história. Amém. Gente, mensagem linda. Obrigada, Marcilene, o Aleph que está aqui sempre com a gente, nos bastidores ajudando a gravar. E que você, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, siga também no Instagram, né, Marcilene? Colocar lá Miss Marcilene Lopes, acredito que já sai. Segue ela no Instagram, segue a gente em todas as redes sociais e ativa o sininho da notificação que a gente sempre vai ter essas entrevistas aqui e até uma próxima. Deus abençoe.